Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Com Cristo na vida tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo na vida tudo vai muito bem, e passa o temporal. Passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo na vida tudo vai muito bem, e passa o temporal. Com Cristo em casa tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo em casa tudo vai muito bem, e passa o temporal. Passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo em casa tudo vai muito bem, e passa o temporal. Jesus, o primeiro a entrar no barco. Mateus 8, 23 a 27. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus é o primeiro a entrar no barco. Seus discípulos vêm em seguida. Nenhuma tempestade à vista. A viagem parecia segura, mas de repente o mar se agita, o vento levanta as ondas e o barco começa a ser jogado de um lado para outro. Neste momento, Jesus dormia. Que lições podemos extrair desta passagem? Primeira lição: mesmo quando Jesus está conosco, enfrentamos tempestades na vida. O fato de Jesus estar conosco não nos isenta de tempestades na caminhada. Ele nunca nos prometeu ausência de aflições. Prometeu sim estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Segunda lição: nas horas mais tempestuosas, parece-nos que Jesus está dormindo. Às vezes, ainda hoje, quando enfrentamos os mais terríveis temporais da vida, temos a sensação de que Jesus está dormindo e não está ouvindo o nosso clamor. Depois de tentarem conduzir o barco e não conseguirem, dá para ouvir o terror apavorado, os gritos desesperados dos discípulos: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Podemos observar 3 atitudes dos discípulos aqui. Primeiro, reverência por Jesus, chamando-o de Senhor. Segunda, uma súplica inteligente: salva-nos. Terceira, um argumento contundente: vamos morrer. Precisamos recorrer a Jesus nas horas da nossa aflição. A palavra de Deus nos ensina: clame a mim no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, 15. Jesus perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Jesus ficou diante deles, olho no olho, e fez perguntas de confronto: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? O medo embaça os olhos da alma. O medo empalidece a fé.
No entanto, a presença de Jesus é o antídoto para o nosso medo. Ele está no barco conosco. Existem horas em que a maior tempestade que enfrentamos não é o mar agitado ao redor de nós, mas a incredulidade dentro de nós, a falta de confiança no Deus que nos ama e uma vida sem compromisso em obedecer a sua palavra. Jesus, no entanto, é poderoso para fazer sossegar o vendaval dentro da nossa alma e também para acalmar as circunstâncias que provocam aflição. Aqui aprendemos que aquilo que é maior do que nós está rigorosamente debaixo do comando soberano de Jesus. Em lugar da tempestade, veio a calmaria. Em lugar do medo, veio a paz. Em lugar do naufrágio, veio o salvamento. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? As tempestades não vêm para nos destruir, mas para produzir em nosso coração profunda admiração por Jesus. E nós, como respondemos esta pergunta? Quem é este? Este é o nosso grande Deus, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A cada amanhecer, ao abrir os olhos, o nosso barco inicia a travessia do dia. Qual é a primeira pessoa que entra no barco? No seu barco? O WhatsApp? A TV? Os que moram com você na casa? Jesus quer ser o primeiro a ser convidado a entrar no seu barco. Ao abrir os seus olhos na cama ao acordar, a primeira evidência é: minha alma continua neste corpo. Então, agradeço. Obrigada, Senhor, por este dia e por hoje quero andar com Jesus. Falar com Deus antes de falar com qualquer pessoa. Começar o dia convidando Jesus a ser a primeira pessoa a entrar no seu barco. Você pode ter surpresas no seu dia, calmaria ou tempestade, tempo bom ou tempo ruim, prosperidade ou escassez, felicidade ou tristeza. Se Jesus estiver no seu barco, esse barco não ficará à deriva, especialmente diante das provas e tribulações da vida. Amadas, não tem nada mais importante do que andar com Jesus. Quem anda com Jesus, ama a Jesus. Quem anda com Jesus, obedece a Jesus e confia em Jesus. Andar com Jesus nos tempos bons e nos tempos ruins. Tempo de prosperidade e tempo de escassez. Tempo de felicidade e tempo de tristeza. Andar com Ele, especialmente nas provas e tribulações da vida. Jesus é a expressão mais sublime do amor, mesmo quando as circunstâncias são tempestuosas. Apresentemos a Ele as circunstâncias que surram o nosso coração. Os problemas são maiores que nossas forças, mas estão debaixo dos pés de Jesus. Quando estivermos em tempos sombrios, em vez de correr de Jesus, vamos correr, voar para Jesus e descansar nele, desfrutar da presença dele. Ele está no barco conosco. Glorioso Deus, bondoso Pai, Deus todo-poderoso, Deus forte, Deus grande, que toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor. Pai, muito obrigada por mais esta reflexão. Obrigada pelo teu amor que tem para conosco. Senhor Deus, que nós possamos sempre convidar Jesus a ser o primeiro a entrar no nosso barco. Porque assim teremos toda a certeza que estaremos seguras, podendo vir qualquer tempestade durante o dia, durante a nossa vida. Se nós convidarmos Jesus a ser o primeiro a entrar no barco, teremos a certeza de uma paz, da segurança, e teremos, Pai,
toda a tranquilidade que precisarmos. Obrigada, Senhor Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Muito obrigado. Obrigada, Senhor Deus, porque temos a graça, porque podemos falar com o Senhor. Obrigada por tudo que tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém.